Garçonete é demitida por ajudar Neymar e ele muda a vida dela para sempre. O restaurante estava movimentado, como de costume, com o barulho dos pratos e o murmúrio das vozes preenchendo o ar. Emily era garçonete ali há 3 anos, sempre conseguindo se manter firme no meio do caos. Ela era eficiente, gentil e confiável, o tipo de funcionária em quem você sempre podia contar para fazer o trabalho direito. No entanto, apesar de sua ética de trabalho, havia uma sensação constante de estagnação, uma sensação de que ela estava sempre a um passo de algo melhor, mas nunca conseguia alcançá-lo. Esta noite, no entanto, parecia diferente. Havia uma vibração no ar, uma excitação que não combinava com o burburinho habitual do restaurante. Emily tentou ignorar isso, focando em suas tarefas, mas os sussurros ao seu redor eram inegáveis. A equipe estava toda nervosa, olhando para a porta a cada poucos minutos. Alguém importante estava chegando. E não era qualquer VIP desta vez, era Neymar, o astro brasileiro do futebol, conhecido por suas habilidades deslumbrantes no campo e sua personalidade maior que a vida fora dele. Emily soubera da novidade mais cedo naquele dia, de seu gerente, Greg, que havia deixado claro que a chegada de Neymar era um grande acontecimento. Faça o seu melhor hoje à noite, Emily, e ele disse, com um tom sério na voz. Esta é uma grande oportunidade para nós. Enquanto Emily atravessava as mesas, sentia os olhares da equipe sobre ela, suas silenciosas expectativas pesando sobre seus ombros. Ela não era uma pessoa facilmente impressionada, afinal, trabalhava ali há tempo suficiente para saber que celebridades iam e vinham. Mas Neymar era diferente. Ele não era apenas um jogador de futebol. Ele era um fenômeno, um ícone do mundo dos esportes. O pensamento de atendê-lo fez suas mãos suarem, embora ela tentasse não demonstrar. Finalmente, o momento chegou. Neymar entrou pela porta, sua entourage em seu encalço. Ele era exatamente como ela imaginava, carismático, confiante, com uma presença magnética que parecia preencher a sala. A energia no ambiente mudou imediatamente. As pessoas sussurravam, tirando fotos discretas, tentando roubar olhares do homem que era a personificação da fama. Greg fez um sinal com a mão para que ela fosse até a mesa de Neymar. Ela assentiu, tentando controlar a respiração. Aquela não era uma mesa qualquer, era a mais próxima da cozinha, onde a melhor vista do restaurante estava. Ela se aproximou com um sorriso ensaiado, mas, ao ver Neymar de perto, percebeu que também estava quase hipnotizada. Seu rosto era ainda mais bonito pessoalmente, seus olhos eram acolhedores e convidativos, apesar da atenção que ele estava recebendo de todos os cantos da sala. Boa noite, Sr. Neymar, e ela disse, sua voz firme, mas com um toque de excitação que ela não conseguiu esconder. Bem-vindo ao nosso restaurante. Posso começar com algo para beber? Ele olhou para cima, seu olhar encontrando dela. Ah, vejo que é fã de futebol, e ele disse com um sorriso, seu sotaque forte, mas caloroso. Vou querer só água por enquanto. Vou dar uma olhada no cardápio em 1 minuto. Ela assentiu rapidamente, se afastando para pegar a água, mas algo nela não conseguia deixar de sentir o peso do momento. Ela estava diante de um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, alguém que havia feito história no campo e possuía uma base de fãs global. Seu pulso acelerou enquanto ela se dirigia à cozinha. Quando voltou com a água, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava acontecendo. Neymar era uma das celebridades mais acessíveis que ela já tinha encontrado. Diferente de outros, ele não estava cercado por seguranças nem tentava se esconder atrás de uma capa de arrogância. Ele a olhou como se ela fosse apenas mais uma pessoa, não alguém ali para servi-lo. Isso era estranhamente reconfortante. Mas, conforme a noite avançava, a atmosfera no restaurante começou a mudar. A algumas mesas de distância, um homem estava ficando cada vez mais alto e bêbado. Ele estava de olho em Neymar desde o momento em que ele entrou e seu comportamento estava se tornando mais errático. Emily o notara algumas vezes, mas estava muito focada no seu trabalho para prestar muita atenção. No entanto, enquanto passava pela mesa dele novamente, ela viu o homem olhando para Neymar, seus olhos apertados de desdém. Estava claro que ele não era fã. O homem murmurou algo sob sua respiração, algo quase inaudível, mas o tom era inconfundível. Ei, Neymar, e o homem gritou de repente, balbuciando as palavras.
Você não é nada além de um exibido. Vá embora para o seu campo de futebol supervalorizado, seu pedaço de lixo. O restaurante ficou em silêncio. As pessoas se viraram para olhar a cena que estava se desenrolando. A expressão de Neymar permaneceu calma, mas Emily podia ver a tensão nos seus ombros. Não era apenas um insulto casual, era pessoal. O homem estava ficando cada vez mais alto e suas palavras estavam cheias de veneno. Sem pensar, Emily caminhou até a mesa, seus passos rápidos e decisivos. Ela não ia deixar aquilo escalar. Não podia ficar parada enquanto alguém atacava Neymar no seu restaurante. Senhora, ela disse firmemente, colocando-se entre o homem e Neymar. Já chega. Por favor, abaixe a voz e seja respeitoso. O homem lhe lançou um olhar incrédulo. Você está me dizendo para ser respeitoso? Sabe quem é aquele ali? Ele apontou para Neymar, sua voz subindo novamente. Eu não ligo se ele é famoso. Ele não merece estar em um lugar como esse. É patético. Emily sentiu o calor do momento subindo. Ela não era do tipo de recuar, especialmente quando alguém estava sendo tão desrespeitoso. Ela manteve sua posição, sua voz firme. Não importa quem ele seja. Você precisa mostrar respeito básico, ou vou ter que pedir para você ir embora. O homem encarou por um momento, claramente surpreso com sua resposta. Seu rosto ficou vermelho de raiva, mas algo no olhar de Emily fez ele hesitar. Ele não esperava a resistência de uma garçonete. Mas, em vez de escalar, ele murmurou algo e fez um gesto de desprezo, claramente envergonhado demais para continuar a briga. Sei lá, e ele murmurou, e com isso se levantou e saiu do restaurante, ainda resmungando consigo mesmo. Emily soltou um suspiro de alívio, mas seu coração estava acelerado. Ela olhou para Neymar, cujos olhos encontraram os dela. Não havia raiva ou amargura no olhar dele, apenas uma silenciosa gratidão. Obrigado, Neymar disse suavemente, sua voz calma apesar da cena. Foi corajoso da sua parte. Emily sentiu suas bochechas corarem, mas sorriu, tentando manter a compostura. É meu trabalho garantir que todos aqui sejam tratados com respeito. Ela se virou rapidamente, mas, enquanto voltava à cozinha, não conseguia deixar de sentir que tinha cruzado uma linha. Ela fizera o que era certo, mas também tinha corrido um risco. E agora, enquanto continuava com suas tarefas, ela percebia que esse risco logo traria consequências. O restante da noite passou sem incidentes, mas a tensão no ar permanecia. Enquanto Emily se movia entre as mesas, ela sentia os olhares dos outros funcionários sobre ela. Ela agiu rapidamente, mas ainda havia uma pergunta em sua mente. Ela tinha-se excedido? Estava certa ao confrontar aquele cliente? À medida que a noite chegava ao fim, Greg a chamou para o escritório. Sua expressão estava séria e ela sentiu um nó apertado no estômago. Não podia deixar de pensar que ele havia visto a cena toda. Emily, preciso falar com você e Greg disse, sua voz baixa. Entre. Ela entrou, seu coração batendo forte enquanto fechava a porta atrás de si. Você fez algo bom lá atrás, defendendo Neymar e Greg disse, seu tom mais suave do que ela esperava. Mas temos que pensar nas consequências. O restaurante não pode se dar ao luxo de ter qualquer publicidade negativa e pessoas como aquele cliente, eles são clientes regulares, Emily. Eles trazem dinheiro. Emily sentiu seu estômago se revirar. Então, era sobre isso. Ela não estava sendo parabenizada por fazer a coisa certa. Estava sendo lembrada de que seu trabalho estava em risco. Você está dizendo que eu estava errada? Emily perguntou, sua voz tensa. Greg hesitou por um momento antes de falar novamente. Não é isso. Mas temos que ter cuidado. Você não pode simplesmente confrontar clientes assim. Você teve sorte de o Neymar estar aqui hoje. Se fosse outra pessoa... Ele deixou a frase no ar, sem terminar a sentença. Emily apertou os punhos ao lado do corpo. Ela esperava algum tipo de reprimenda, mas ouvir as palavras de Greg fez com que ela se sentisse como se estivesse sendo punida por fazer o que era certo.
Sua cabeça girou de frustração. Ela agiu no momento, defendendo alguém que merecia respeito, e agora estava sendo repreendida. Desculpa, e ela disse baixinho, mas sua voz carregava o peso de sua decepção. Eu pensei que fosse mais importante defender o que é certo do que me preocupar com quem traz dinheiro. Não vou me desculpar por isso. O rosto de Greg suavizou, mas a tristeza em seus olhos era inconfundível. Eu sei que você fez o que achava certo, Emily. Mas às vezes não se trata apenas de estar certa, trata-se de saber quando escolher suas batalhas. Ela assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Não conseguia mais se concentrar nas palavras dele. A verdade era que ela não se arrependeu do que fez. Fez isso por respeito, não só pelo Neymar, mas por si mesma. E ainda assim, ali estava ela, sendo feita sentir que havia se excedido. Naquela noite, ao sair do restaurante, Emily se sentiu mais dividida do que nunca. Ela estava presa entre dois mundos, o mundo de fazer o que é certo e se impor pelos outros, e o mundo da sobrevivência em um local de trabalho que valorizava os clientes mais que os princípios. Ela sempre soubera que havia limitações na indústria de serviços, mas naquela noite ficou claro quanto algumas pessoas estavam dispostas a ir para manter as coisas tranquilas, mesmo que isso significasse tolerar o desrespeito. Quando chegou em seu apartamento, verificou seu celular. Tinha uma nova mensagem de Neymar. Neymar, ei, Emily. Só queria te agradecer de novo. Aquele cara foi fora de linha e você lidou com isso com classe. Você se levantou por mim quando ninguém mais fez. Você tem muita coragem. Ela sorriu com as palavras, mas o amargor da conversa com Greg ainda pairava em sua mente. Sentiu uma onda de gratidão pela bondade de Neymar, mas ao mesmo tempo, uma parte dela não conseguia tirar da cabeça a sensação de que havia feito algo errado. Emily, foi o mínimo que eu podia fazer. Eu só não entendo porque as pessoas acham que podem tratar os outros assim. Neymar, eu sei. Infelizmente, essa é uma realidade que muitos de nós enfrentam. Mas você não precisa passar por isso sozinha. Se algum dia precisar de ajuda com qualquer coisa, estou aqui. Pessoas como você, que fazem o que é certo, mesmo quando é difícil, merecem mais. As palavras se acomodaram em seu peito, e pela primeira vez naquela noite, Emily sentiu uma sensação de calma. Neymar não a via apenas como a garçonete que o ajudou em um momento difícil, ele a via como alguém com integridade, alguém que importava. Ela percebeu então que a oferta dele não era só sobre aquele momento. Era sobre sua vida, seu potencial. Emily, e eu realmente aprecio isso. Você já fez tanto por mim, mais do que eu poderia te agradecer. Neymar, e você não precisa me agradecer. Apenas saiba que você não está sozinha. Você tem muito pela frente, Emily. Não deixe nada ou ninguém fazer você duvidar do seu valor. Emily se recostou no sofá, seu coração se aquecendo com emoção. As palavras de Neymar significavam mais do que ela poderia expressar. Elas eram mais do que apenas incentivo, eram uma tábua de salvação no meio da tempestade que ela estava enfrentando. Na manhã seguinte, Emily acordou com o som do seu alarme. Ela tinha ficado acordada até tarde na noite anterior, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O dia anterior foi uma montanha-russa emocional de sentimentos conflitantes e descobertas. Enquanto se preparava para o trabalho, não conseguia parar de pensar na oferta de Neymar. Ele foi tão gentil, tão solidário, e parecia ser uma oportunidade, algo que ela nem sabia que precisava. Ela estava lutando para encontrar uma maneira de sair da sua rotina, mas e se essa fosse a chance? E se fosse o que ela estava esperando, a única coisa que poderia mudar tudo? Quando Emily chegou ao restaurante mais tarde naquele dia, as coisas estavam mais calmas do que o normal. Greg não falou sobre o incidente com o cliente. Havia uma tensão implícita, mas ele não tocou no assunto. Emily, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que o conflito da noite anterior ainda pairava no ar. Assim que ela estava se preparando para o seu intervalo, seu celular vibrou novamente. Neymar. Neymar, a Emily, estive pensando. Quero te oferecer algo. O que acha de vir trabalhar para a minha instituição de caridade?
Estamos sempre procurando pessoas que compartilhem nossos valores e visão. Acho que você seria uma ótima adição. Sua respiração se acelerou ao ler mensagem. Trabalhar para a instituição de caridade dele? Era exatamente o que ela havia estado esperando, uma oportunidade de fazer uma verdadeira diferença, de fazer algo que realmente importasse além das paredes de um restaurante. Suas mãos tremeram enquanto ela digitava sua resposta. Emily, e você está falando sério? Essa é uma oferta incrível. Nem sei o que dizer. Neymar, e estou falando sério. Você tem muito coração, Emily. E é exatamente isso que precisamos. Me avise se estiver interessada. Eu posso marcar uma reunião. Pela primeira vez em muito tempo, Emily sentiu uma faísca de esperança, de excitação. Era isso. Esse era o momento que poderia mudar tudo. Emily não podia acreditar no que estava lendo. Neymar, um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, queria que ela trabalhasse para sua instituição de caridade. A oferta parecia surreal, como algo saído de um sonho. Apenas alguns dias atrás, ela era uma garçoneta em um restaurante movimentado, enfrentando as frustrações de um trabalho que parecia nunca levar a lugar algum. Agora, Neymar estava oferecendo uma chance de entrar em um novo mundo, que poderia mudar sua vida para sempre. Sua mente corria enquanto ela encarava o celular nas mãos. Ela estava realmente pronta para algo assim? Ela poderia realmente deixar o restaurante para trás, a estabilidade e a rotina familiar da sua vida? O pensamento de entrar no desconhecido era aterrador, mas ao mesmo tempo, a oportunidade parecia importante demais para ser ignorada. Ela respirou fundo e digitou uma resposta. Emily, e adoraria saber mais sobre a oportunidade. Obrigada por pensar em mim, Neymar. Fiquei honrada. Neymar, e estou empolgado com você. Vamos marcar uma reunião em breve. Você será ótima nisso. A mensagem foi curta, mas seu peso estava no ar. Emily sentiu uma mudança dentro de si, uma sensação de que ela estava à beira de algo enorme. Mas antes que ela pudesse se perder em sua excitação, um medo familiar começou a surgir. E se ela não fosse boa o suficiente? E se falhasse? Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não era hora para dúvida. Neymar acreditava nela e, pela primeira vez, ela também precisava acreditar em si mesma. Naquela noite, ela se encontrou com a equipe de Neymar. A reunião foi marcada para o dia seguinte e, quando ela chegou ao local, sentiu uma mistura de excitação e ansiedade. O prédio era elegante e moderno, um contraste total com o pequeno e humilde café em que ela trabalhava há tanto tempo. Ela entrou, se sentindo deslocada no lobby sofisticado, suas roupas parecendo muito casuais para o ambiente polido. Mas assim que entrou na sala de reuniões, Neymar saudou com um sorriso caloroso, fazendo-a se sentir imediatamente à vontade. Oi, Emily, ele disse, levantando-se para apertar sua mão. Estou tão feliz que você veio. Obrigada pela oportunidade, a Emily disse, sua voz tremendo um pouco, apesar de seus melhores esforços para parecer confiante. Estou muito animada por estar aqui. Você já tem as qualidades que precisamos, e Neymar respondeu. Não se trata apenas de habilidades, é sobre paixão, dedicação e coração. E eu vejo que você tem tudo isso. A reunião começou com as apresentações e a equipe de Neymar explicou a missão da instituição de caridade a oferecer educação e apoio a crianças carentes ao redor do mundo. Era uma causa que ressoava profundamente em Emily e quanto mais ela ouvia, mais ela sabia que isso era exatamente o que ela estava procurando. O trabalho que ela vinha fazendo no restaurante nunca pareceu gratificante, mas isso parecia ter um propósito. À medida que a reunião continuava, Emily sentia uma crescente sensação de conexão. Neymar e sua equipe não a viam apenas como uma garçonete que havia se levantado contra um cliente rude, eles a viam como alguém com o potencial de fazer uma verdadeira diferença. Ao final da reunião, ela foi convidada para um cargo na instituição. O salário era menor do que o que ela ganhava no restaurante, mas o trabalho em si seria muito mais gratificante. Ela ajudaria crianças, faria a diferença na vida delas. O pensamento a enchia com um orgulho que ela nunca conhecera antes.
Mas ao sair da reunião, a realidade da situação se instalou. Ela tinha um emprego estável no restaurante, uma fonte de renda que a mantinha. Ela poderia realmente deixar isso para trás? Poderia se arriscar a pular no desconhecido? Naquela noite, enquanto estava em seu apartamento, o celular vibrou novamente. Era Neymar. Neymar, e então, o que você acha? Eu realmente acho que você seria uma peça fundamental para a instituição. A equipe está animada para te ter a bordo. Emily sentou-se por um momento, lendo as palavras dele várias vezes. A equipe estava animada. Neymar acreditava nela. Esta era a sua chance de fazer um impacto real, de entrar em um mundo onde ela poderia mudar vidas e a sua própria vida também. Ela pensou nas longas noites de trabalho, nas frustrações que sentia no restaurante, na sensação de estar estagnada. Era hora de seguir em frente, de agarrar a chance que lhe fora dada. E com essa realização, o medo que a dominava começou a desaparecer. No dia seguinte, ela fez a ligação para a equipe de Neymar. Eu aceito, e ela disse, sua voz firme com determinação. Estou pronta para me juntar à instituição. A empolgação nas vozes deles era evidente enquanto a parabenizavam. Eles passaram pelos detalhes, quando ela começaria, qual seria seu papel, como poderia começar a se preparar para a transição. Emily sentiu uma onda de emoção quando a conversa terminou. Ela havia tomado a decisão. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva com possibilidades. O último dia dela no restaurante chegou rapidamente. A despedida foi agridoce. Ela se despediu de seus colegas, incluindo Greg, que ofereceu um sorriso tenso. Boa sorte, Emily, e ele disse, sua voz neutra, mas não indelicada. Espero que essa nova oportunidade dê certo para você. Obrigada, Greg, e ela respondeu, seu sorriso caloroso, mas tingido de tristeza. Não vou esquecer tudo o que aprendi aqui. Enquanto caminhava para fora do restaurante pela última vez, o peso dos últimos meses parecia-se levantar de seus ombros. Ela estivera em um trabalho que não a preenchia, cercada por pessoas que valorizavam as coisas erradas. Mas agora, ela estava dando um passo para um papel onde poderia fazer uma verdadeira diferença. Não se tratava apenas de dinheiro ou prestígio, era sobre fazer algo significativo, algo que deixasse uma marca no mundo. As semanas seguintes foram um turbilhão de novas experiências. Emily se adaptou bem ao seu papel na instituição, trabalhando ao lado de uma equipa apaixonada que compartilhava sua visão. Ela ajudou a organizar arrecadações de fundos, trabalhou em programas de alcance comunitário e passou tempo diretamente com as crianças que a instituição ajudava. A cada dia, ela se sentia mais realizada do que nunca. Um dia, Neymar a convidou para um dos eventos da instituição, onde estavam organizando um dia especial para as crianças. Quando ela chegou, Neymar saudou com seu habitual calor, seu sorriso genuíno e amigável. Oi, Emily. Estou feliz que você conseguiu vir. Isso é incrível, e ela disse, olhando ao redor para os rostos sorridentes das crianças. Não posso acreditar no que você conseguiu fazer. Não sou só eu, Neymar disse, seus olhos brilhando de orgulho. Somos todos nós. Mas estou feliz que você esteja aqui. Você está fazendo uma diferença real. À medida que o dia passava, Emily observava as crianças rindo e brincando, suas vidas mais brilhantes por causa do trabalho da instituição. E naquele momento, ela percebeu o quanto tinha avançado. Ela foi de garçonete a ajudar a moldar o futuro da vida das crianças. Não foi um caminho fácil, mas foi o certo. Naquela noite, depois do evento, Neymar enviou outra mensagem. Neymar, você já fez coisas incríveis, Emily. Eu sabia que você tinha isso em você. Estou orgulhoso de você. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela lia as palavras. Ela havia conseguido. Ela deu um passo para uma nova vida, uma vida definida por propósito e impacto, não pelas lutas de seu passado. Neymar mudou sua vida, sim. Mas, no final, foi sua coragem e sua decisão de dar aquele primeiro passo que fez toda a diferença. Meses passaram e a vida de Emily continuou a se desenrolar de formas que ela nunca imaginara.
O trabalho na instituição lhe deu um senso de realização que ela nunca conhecera. A cada dia, ela trabalhava com paixão e propósito, não apenas ajudando crianças carentes, mas também construindo um futuro do qual ela podia se orgulhar. O profundo senso de propósito que vinha com seu novo papel enchia seu coração de alegria. Ela não estava mais presa em um ciclo de frustração e rotina. Ela agora fazia parte de algo maior, algo significativo. Seu vínculo com Neymar também cresceu. Ele não era mais apenas uma celebridade ou um mentor, ele se tornara um amigo, alguém que acreditava nela desde o início. Ele estava lá para oferecer conselhos quando ela precisava, encorajamento quando ela se sentia sobrecarregada e, mais importante, nunca parou de mostrar-lhe que ela era capaz de fazer grandes coisas. Uma noite, após um evento de arrecadação bem-sucedido, Neymar entrou em contato com ela novamente. Neymar, e eu só queria aproveitar o momento para te dizer o quanto estou orgulhoso de tudo que você conquistou. Você realmente fez um impacto. Emily sorriu ao ler as palavras, sentindo um calor se espalhar pelo seu peito. O apoio que Neymar lhe deu foi transformador, mas foi o trabalho que ela fez, o esforço que ela colocou em tudo, que a trouxe até esse ponto. Emily, e obrigada, Neymar. Honestamente, não consigo acreditar até onde cheguei. Nunca pensei que estaria nessa posição. Neymar, você sempre teve isso em você, Emily. Eu só te ajudei a perceber. E agora veja a diferença que você está fazendo. Estou empolgado para ver onde você vai daqui. À medida que os dias se transformaram em semanas e semanas em meses, o trabalho de Emily continuou a brilhar. Sua dedicação à causa da instituição era inabalável e sua capacidade de se conectar com os outros, seja com as crianças que ajudavam ou com os doadores que apoiavam a missão, fez dela uma líder dentro da organização. Ela encontrou uma família na instituição, pessoas que estavam tão apaixonadas por mudar o mundo quanto ela. E, pela primeira vez, Emily não sentiu que estava esperando que algo acontecesse. Ela estava fazendo acontecer. Um dia, enquanto estava sentada em sua mesa, uma figura familiar apareceu na porta Neymar. Ele estava na cidade para um evento e havia reservado um tempo para passar pela sede da instituição e verificar como Emily estava. Oi, Emily, e ele disse com um sorriso. Queria parar para ver como as coisas estão indo. Tenho ouvido apenas coisas boas sobre você. Emily se levantou rapidamente, surpresa, mas feliz com a visita. Neymar, é tão bom te ver. As coisas estão indo muito bem. Honestamente, nunca me senti tão realizada. Eu posso perceber, disse ele, sua voz calorosa. Você está fazendo um trabalho incrível aqui. Estou muito orgulhoso de você. As palavras atingiram Emily mais forte do que ela esperava. Não era apenas elogio, era um reflexo de tudo o que ela havia trabalhado. Ela havia chegado tão longe desde a garçonete que foi demitida por se levantar pelo que era certo. Ela se tornara alguém que fazia a diferença, alguém que era valorizada por seu coração, sua paixão e sua dedicação. Enquanto sentavam para conversar, Neymar compartilhou sua empolgação com o futuro da instituição e seus planos em andamento para expandir seu alcance. Vamos fazer ainda mais, disse ele, seus olhos brilhando de entusiasmo. Eu acho que você vai ser uma parte-chave disso. Você tem o que é preciso para ajudar a levar essa organização para o próximo nível. Emily sentiu um orgulho crescente dentro de si. Não era apenas porque Neymar acreditava nela, era porque agora ela também acreditava em si mesma. Ela havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde ela poderia fazer uma diferença real. Não foi um caminho fácil, mas foi o caminho que ela escolheu e foi exatamente onde ela deveria estar. A conversa mudou de trabalho para a vida fora da instituição e, enquanto conversavam, Emily percebeu o quanto ela havia mudado. Ela saiu de uma garçonete trabalhando em um restaurante, lidando com clientes grosseiros, para se tornar uma parte fundamental de uma causa global. Ela deu um salto de fé quando mais importava, e agora sua vida estava cheia de significado, propósito e crescimento. Antes de Neymar sair, ele a puxou de lado pela última vez. Você fez mais do que eu esperava, e ele disse com um sorriso. Mas eu sei que você está apenas começando. Não se esqueça disso. Emily sentiu seu coração cheio. Obrigada.
Eu não teria conseguido sem você. Quando Neymar deixou o prédio, Emily ficou perto da janela, olhando para a cidade movimentada abaixo. O mundo parecia diferente agora. Ela não era mais uma espectadora vendo a vida passar, ela fazia parte disso, moldando-a, tornando-a melhor. Não se tratava apenas de fama ou dinheiro. Não se tratava de reconhecimento, embora isso tenha vindo com o tempo. Tratava-se da diferença que ela estava fazendo, do impacto que estava tendo na vida dos outros. Ela encontrou seu propósito e, ao fazer isso, encontrou a si mesma. Enquanto Emily se sentava novamente em sua mesa, ela refletia sobre o quanto tinha chegado longe. De garçoneta líder em uma instituição de caridade global, ela se tornara a mulher que sempre sonhou em ser. E ao olhar para o futuro, ela sabia uma coisa com certeza: isso era apenas o começo.